Bem, meus amigos, vamos continuar aqui na nossa discussão sobre variáveis aleatórias, né? E eu tinha deixado a ideia de que agora a gente falaria das características, né, de uma variável aleatória, ou de qualquer um. Da mesma forma que os fenômenos se caracterizavam de tal forma que a gente conseguiria variáveis para captar os dados desse fenômeno, as variáveis aleatórias também têm vamos dizer, as suas caracterizações, que são coisas especificamente de cada uma delas, né? Ou seja, cada uma tem a sua caracterização. Né? Pode ser que elas façam parte de uma família que é basicamente do mesmo jeitão, mas cada uma é cada uma em função dessas características que a variável aleatória tem. Tá? Então, toda variável aleatória ela é caracterizada pelos seus parâmetros. Tá? Bom, e quais são os parâmetros principais dessa caracterização? Os parâmetros são três: é o valor esperado, a variância e o desvio padrão. Variância e desvio padrão vocês já ouviram falar, sabe, tem o conceito delas, né? E o valor esperado a gente também chama de média. Então ele está associado com essa ideia de média. Mas o problema é o seguinte, que o valor esperado seria a média de todas as realizações do fenômeno, da variável, todos os valores que ela possa assumir em todos os tempos, passado, presente e futuro. Quer dizer, se você pegar esses valores que ela foi apresentando e tirar a média deles, você teria então essa ideia do valor esperado. Isso só não é execuível porque você pode fazer isso infinitas vezes. Tá? Então, dividir uma soma infinita por infinito também não dá em nada. Então, por isso que esse valor esperado é algo que é, vamos dizer assim, a tendência, né, dessa média quando você faz infinitas observações daquela variável. Tá? Então, o valor esperado também costuma ser chamado de média, com essa ideia. Então, quer dizer, é para onde, vamos dizer, tende o centro de referência de uma variável, dos valores de uma variável aleatória. Tá? Seria a ideia de média. Bom, a variância a gente sabe que é cada um desses valores menos a média elevado ao quadrado e depois também uma média infinita desses quadrados, né, de diferenças dos valores para a média deles todos. Tá? E o desvio padrão é sempre aquela ideia de que é a raiz quadrada da variância. Você alcançou a variância, então você tira a raiz quadrada e você fica com o desvio padrão. Tá? Bom, essas características são obtidas a partir dos parâmetros da variável, aqueles parâmetros que a definem. Tá? E cada distribuição tem a sua caracterização, que é dela e não é de mais nenhuma outra. Ok? Bom, então, para estudar essas variáveis aleatórias discretas, a gente tem uma série de modelos, ou seja, tem uma série de jeitos de ser de uma variável, né, discreta. Alguns deles são esses que eu listei aí. Uma variável de Bernoulli, outra variável aleatória binomial, a outra é uma variável de Poisson, e a variável aleatória geométrica e outras tantas, tá? Bernoulli e Poisson são dois matemáticos no final do século XVIII, né? Eles são extremamente importantes na matemática e na teoria de probabilidades. Então, daí o nome deles ficou associado, né, a essas distribuições, por exemplo. E a outras coisas também, né, que eles foram muito profícuos em termos de produção. Bem, então vamos apresentar apenas a primeira e a segunda, que é o que a gente, vamos dizer assim, em princípio, interessa para a gente. As outras a gente pode obter depois, né, em outros momentos futuros, inclusive de leitura. Tá? Bom, então vamos ver a distribuição de Bernoulli. Tá? Então, como é que a gente indica que uma distribuição, que uma variável aleatória, tem distribuição de Bernoulli? A gente escreve desse jeito aí, x, til, ber, entre parênteses, p. Né? O x é a variável aleatória, esse til aí é dizendo que a variável aleatória tem distribuição
de Bernoulli. Ber é o Bernoulli, tá? Com o parâmetro P, que é o P que está entre parênteses ali. É o único parâmetro dessa variável. Tá? Então, a gente poderia ler isso daí dizendo que a variável aleatória x comporta-se segundo uma distribuição de Bernoulli com parâmetro P. Ou também, dizendo de outra forma, x tem distribuição de Bernoulli com parâmetro P. Tá? Mas o que é esse comportamento dessa variável? Né? O que faz ela ser de Bernoulli? Né? O que vem a ser uma variável de Bernoulli? Imagine, então, que um pesquisador faça uma única observação do fenômeno, ou seja, da variável correspondente ao fenômeno, tá? Com o objetivo de verificar se nessa observação que ele está fazendo, o evento, né, ocorre. Né? Ou seja, um dado evento A, que é o que ele está na cabeça para observar se acontece, se essa coisa realmente, se esse evento acontece, tá? Ok? Bom, tecnicamente, dizemos que se nessa observação o evento A, que está no foco do pesquisador, né, ocorre, então está ocorrendo um sucesso, tá? Que a gente simboliza pela letra S maiúscula aí no caso, tá? De sucesso. A palavra sucesso, ela não tem qualquer conotação de juízo de valor sobre o resultado que aconteceu. Tá? Quer dizer, essa palavra sucesso, ela quer dizer exclusivamente que aquilo que o pesquisador estava esperando que acontecesse, aconteceu. Tá? Se o sucesso não ocorreu, ocorreu o fracasso, né, que a gente vai representar pelo símbolo F de fracasso. Tá? Bom, esses dois resultados, né, formam, então, os possíveis resultados de um ensaio de Bernoulli, que a gente chama de uma observação da variável que tem distribuição de Bernoulli. São esses dois resultados. Ou ocorre o sucesso, ou ocorre o fracasso. Okay? Bom, então, nesse contexto, o espaço amostral da variável x, com distribuição de Bernoulli, ele é o quê? O ômega x, né? O espaço amostral da variável x, é constituído de dois resultados. Ou é o sucesso, ou é o fracasso. Que a gente pode escrever desse jeito, ou pode sintetizar pela letra S e F. Tá? Tanto faz uma coisa e outra. Com o objetivo, então, de trazer esses resultados, tá, para uma representação no contexto matemático dos números, a gente associa o resultado sucesso ao número 1 e o resultado fracasso ao número 0. Tá? Então, com isso, a gente fica com um espaço amostral constituído de dois resultados, ou é o 0 ou é o 1. 0 entendido como fracasso e 1 entendido como sucesso. Né? Sucesso é aquilo que o observador estava interessado em avaliar, em verificar se acontecia, e realmente aconteceu. Bom, quer dizer, a probabilidade de sucesso é igual a quê? Como é que a gente resume isso? A probabilidade da variável x ser igual a 1. Tá? E a probabilidade do fracasso é a probabilidade da variável x ser igual a 0. Isso que está aqui. Bom, no exemplo que a gente deu das famílias de 5 filhos, né, para cada filho nascido, o evento esperado era aquele constituído pelo resultado menina. Tá? Portanto, o sucesso era a ocorrência do sexo feminino, isto é, o evento A é o evento, né, é o conjunto de resultados constituído do resultado feminino. Tá? Bom, então, se o primeiro filho se para o primeiro filho ocorrer o evento A, então o x assumirá o valor 1, x igual a 1 no caso. Né? Se o resultado for masculino, nessa primeira observação, então
o x assumirá o valor zero, ou seja, terá ocorrido um fracasso. Tá bom? Se o resultado, né, se o resultado for masculino, terá ocorrido o fracasso, isso eu já falei. Né? E assim, para cada uma das outras 4 repetições desse ensaio de Bernoulli. Eu faço para o primeiro filho, faço a observação para o segundo filho, ou seja, repito aquela observação para saber se o fracasso ou o sucesso aconteceu na primeira, na segunda, na terceira. No caso aí a gente repetiu 5 vezes. Tá? Então a gente faz para a primeira, faz para a segunda e faz para todas as outras. Bem, ora, o que está faltando agora, né? A gente já sabe já sabe o que é a variável, né? O número de sucessos nas N repetições, a gente já sabe qual é o espaço amostral, agora a gente precisa associar, né? Atribuir probabilidades. A gente precisa atribuir probabilidades aos resultados, ok? Isto é, a gente precisa saber qual é a probabilidade do sucesso acontecer. Tá? E também, evidentemente, saber a probabilidade do fracasso. Né? Então, genericamente, a gente simboliza essa probabilidade pela letra minúscula latina P, aquela que vai formar o parâmetro da variável de Bernoulli, né? Entre parênteses, P. Bom, essa letra latina minúscula é uma probabilidade, né? Ou seja, como ela é uma probabilidade, o valor dela para cada tipo de sucesso investigado, seja esse da menina ou seja qualquer outro que seja o sucesso em qualquer outro fenômeno, etc., o valor dessa probabilidade de sucesso vai estar sempre entre 0 e 1. Porque probabilidade se mede só entre 0 e 1. Esses são os resultados que ela produz. Bom, então, a probabilidade do sucesso é igual a essa letrinha P minúsculo, que é um valor que está de 0 até 1 no máximo. Né? Ok? Como o número de resultados do espaço amostral são 2, né? O número é 2, ou sucesso ou fracasso, né? A probabilidade do fracasso vai ser o quê? O complemento para 1 dessa probabilidade do sucesso. Tá? Então, a probabilidade do fracasso vai ser 1 menos P, ou seja, do espaço amostral, a probabilidade é 1 dele, né? Eu arranco fora a probabilidade do sucesso e sobra a probabilidade do fracasso. Tá? Alguns autores usam a letra Q para representar essa probabilidade, mas a gente prefere ficar com 1 menos P, que fica tudo, vamos dizer, associado à probabilidade do sucesso. Tá? Bom, então, dessa forma, isso vai querer dizer que a probabilidade do x ser igual a 1, ou seja, a probabilidade de ocorrer o sucesso, é igual a P, e a probabilidade do x ser igual a 0, ou seja, a probabilidade do fracasso, é 1 menos P. Tá bom? Como o P está entre 0 e 1, por exemplo, se a probabilidade do sucesso for 0,7, evidentemente a probabilidade do fracasso vai ser 1 menos 0,7, que vai ser 0,3. Tá? Bom, P é chamado o parâmetro da distribuição de Bernoulli. Tá? Ele é a probabilidade, então, do sucesso. Então, a distribuição de Bernoulli se define parametricamente pela probabilidade do sucesso, tá? Que é um número de 0 até 1 no máximo. Bom, sinteticamente, a gente pode dizer o seguinte: se a variável x tem o comportamento, né, de uma variável de Bernoulli com parâmetro P, então o espaço amostral é
será sempre esse aqui, conjunto de dois resultados, ou o 0 ou 1, ou seja, o 0 sendo o fracasso e o 1 sendo o sucesso. Tá? Então, se a gente agora já sabe que a probabilidade de sucesso é P e a do fracasso é 1 menos P, então a gente pode, vamos dizer assim, apresentar a variável X, né, de uma forma geral, usando três formatos. Tá? O primeiro formato é o formato de uma tabela. Né? Então, essa tabela aí a gente chama de distribuição de probabilidades. A gente já tinha visto lá no começo do curso uma coisa chamada distribuição de frequências, né? Então, aqui essa coisa é chamada de distribuição de probabilidade, onde eu apresento os valores possíveis da variável e apresento também a probabilidade de cada um dos valores. Nesse caso, das variáveis discretas, né? Ok? Bom, então, se eu apresentar essa tabela, a variável aleatória x está perfeitamente definida. Tá bom? Evidentemente, no caso prático, esse p e 1 menos p vai aparecer com um número de 0, de 0 até 1 no máximo. Né? Se p for 0,7, o 1 menos p vai ser 0,3, de modo que soma 1 isso aí, né? Que é a probabilidade do espaço amostral. Bem, uma outra forma de você apresentar essa variável de Bernoulli é através da forma gráfica. Né? Então, a gente pode ter uma forma gráfica que é essa forma em bastões. Né? Cada risco preto desse a gente chama de um bastão. Então, para o valor da variável igual a zero, ou seja, para o fracasso, eu tenho essa probabilidade, que é 1 menos p. Tá? E para o valor 1, eu tenho a probabilidade do sucesso, que no caso aqui é P. Né? Aqui. Tá? Então, essa é uma forma de apresentar graficamente uma distribuição de Bernoulli. Tem uma outra maneira gráfica também, que ao invés do bastão, dos bastões, né, você usar os pontos. Né? Você apresenta o valor, para o valor 0, você apresenta um ponto aqui com essa altura sendo 1 menos P. E o valor 1, que é o sucesso, você apresenta esse ponto, que é a altura aqui, é o valor P. Tá? Tem uma altura P aí. Tá bom? Então, essas são as duas formas. A gente prefere a primeira, que é mais visível assim, mas a segunda, depois a gente vai ver que vai nos permitir enxergar como é que fica sendo uma variável contínua, já que essas daí são variáveis discretas, né? Bom, uma outra forma, a terceira forma de apresentar uma distribuição de probabilidade é através de uma equação, ou seja, de um modelo que a gente chama, né? O modelo matemático da distribuição de Bernoulli. Então, essa forma analítica, ela vai dizer que a probabilidade da variável x ser igual a k vai ser igual a essa proposta aqui, p elevado a k, desculpe, p elevado a k, 1 menos p elevado a 1 menos k. Tá? Se você colocar para o k igual a zero, ou seja, a probabilidade do x ser igual a zero, ou seja, ser o fracasso, né, a gente vai ter, então, p elevado a zero, 1 menos p elevado a 1 menos zero, que é 1. Tá? E aí você vai encontrar o valor p, porque p elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Né? E o outro vai sobrar 1 aí, vai ser 1 menos p. Então, a probabilidade de zero é 1 menos p. Tá? Se você trocar o k por 1, você vai alcançar o valor p. Tá? Ok? Então, essa é assim, uma visualização, três formas de a gente visualizar, de apresentar uma variável aleatória, através de uma forma tabular, uma forma gráfica, aí tem dois modelos, né? E a gente também tem essa forma analítica que a gente chama, tá bom? Bom, então agora vamos ver como uma variável de Bernoulli se caracteriza, tá? Genericamente, através da ideia do parâmetro, tá? Bom, então, se x tem uma distribuição de Bernoulli com um parâmetro p,
os valores possíveis para essa variável x é 0 e 1, né, que é o espaço amostral dela. Então, a caracterização da variável de Bernoulli, né, da distribuição de Bernoulli, é o quê? Ela vai ter o valor esperado, ou seja, a média, igual ao valor do parâmetro. Tá? É o valor do parâmetro que é a média dela. E a variância? A variância vai ser o produto do parâmetro, né, da probabilidade de sucesso pela probabilidade do fracasso. P vezes 1 menos P. Tá bem? E como o desvio padrão, a raiz quadrada da variância, é a raiz quadrada daquilo que está ali em cima. Ok? Só isso. Então, essa é a forma de você caracterizar. Quer dizer, essa configuração dos parâmetros aqui caracteriza um modelo de Bernoulli. Né? Agora, quando esse modelo, né, que está, vamos dizer assim, no etéreo, quando ele cai para o mundo, para cada situação, ele vai ter a sua caracterização em função dos valores do parâmetro. Ok? Bom, vamos dar um exemplo da distribuição de Bernoulli, sendo o seguinte: suponha que a probabilidade de um paciente ambulatorial num hospital qualquer, H, né, apresentar cefaleia é de 0,28. Essa é a probabilidade de um paciente, quando chega lá no ambulatório, está com cefaleia. Tá? Dessa forma, se um clínico que avalie cefaleia tem a observação da presença de cefaleia no próximo paciente, né? Essa observação, se ela for modelada pelo seguinte modelo, ou seja, X é a presença de cefaleia, né? O paciente com cefaleia, os resultados dessa variável X vai ser 0 ou 1, onde o 0 é sem cefaleia e o 1 é com cefaleia, tá? Então, a gente pode ter a expressão geral desse comportamento, que é a probabilidade da variável x ser igual a k, com o k em 0 ou 1, né? A probabilidade do x ser igual a 1 ou a probabilidade do x ser igual a 0 vai ser o resultado dessa equação, dessa função, né? Para o valor p, que é o parâmetro da distribuição, no caso aí vai ser o 0,28, né? E 1 menos P. 1 menos 0,28 vai dar 0,72. Então, P elevado a K, 1 menos P elevado a 1 menos K. Tá? Se o K for 0, aqui vai ser 1. Se o K for 1, aqui vai ser 0. Tá? Bom, então, a probabilidade do x ser igual a k vai ser, para essa específica da cefaleia, desse município, nesse hospital, aqui, vai ser, então, 0,28 elevado a k vezes 0,72 elevado a 1 menos k. Tá bom? É isso que eu falei, que cada uma tem a sua. Né? Se em outro lugar for a probabilidade for 0,32, então vai mudar, essa equação muda, mas ela tem o mesmo jeitão que esse jeitão de Bernoulli aí, ok? Bom, ainda olhando como é que a gente representa, né, apresenta, né, uma variável de Bernoulli com o parâmetro P, e para esse espaço amostral, a gente pode, então, representar isso através da forma tabular. Então, um valor zero, né, dentro dessa ideia, né, da forma analítica, que é P elevado a K e 1 menos P elevado a 1 menos K, a gente tem ali que o P é 0,28, tá bom? E 1 menos P vai ser 0,72. Então, se o K for igual a 0, né, 0,28 elevado a 0 vai dar 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. 0,72 elevado a 1 menos 0 é 1. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o resultado daqui vai ser 0,72. Então, a probabilidade de 0 é 0,72. Tá bem?
A probabilidade do 1, ou seja, de ocorrer o sucesso, vai ser igual a 0,28. Se a gente quiser tirar por aqui, vai ser 0,28 elevado a 1, que é o próprio 0,28, vezes o 0,72 elevado a 1 menos 1, que é 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 0,28 vai dar o 0,28, que é a probabilidade do sucesso. Né? Se eu somar essas duas probabilidades, vai dar 1, evidentemente. Né? Ok? Então, isso é a forma tabular da gente apresentar a variável aleatória de Bernoulli com parâmetro P igual a 0,28. Tá bem? Evidentemente, a gente já apresentou aqui a forma tabular, a forma analítica também. Né? Agora, a forma gráfica pode ser uma das duas possibilidades, usando bastões ou usando pontos, né, com altura correspondente às probabilidades. Né? Então, o bastão correspondente a sucesso tem probabilidade de 0,28 e o bastão correspondente ao fracasso tem probabilidade de 0,72, que é 1 menos 0,28. Ok? E a caracterização dessa variável aí, ou seja, qual é a média dela? Né? Então, a média dela vai ser o quê? O próprio parâmetro. Então, essa variável tem média 0,28, que é o valor do parâmetro dele. Tá? A variância vai ser o produto da probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Então, vai ser 0,28 vezes 0,72. E isso dá 0,2016, que é o que está aqui. Essa é a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada disso, né? Então, você vai ter o desvio padrão igual a aproximadamente 0,45. Tá bom? Então, essa é a forma de eu caracterizar essa específica variável de Bernoulli. No caso da cefaleia, com probabilidade de sucesso igual a 0,28. Ok? Então, eu suspendo aqui, que a gente vai então continuar com a próxima variável, né, o próximo tipo de variável, que é a variável binomial. Ok? Então, um abraço e até já.